Sustentação oral, para que fazer? Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Fará, sou advogado criminalista e essa aula vai fazer parte do nosso curso no juri.com.br, em que vamos falar sobre a sustentação oral e uma dica prática que aconteceu comigo na data de ontem, dia 18 de julho de 2022. Bom, fui contratado especialmente para fazer a sustentação oral de uma apelação de um caso de roubo qualificado por lesão grave, é quase como uma tentativa de latrocínio, mas extorsão qualificada também pela lesão grave. A pena tinha dado 34 anos, 6 meses e 20 dias. Justamente por causa dessa lesão grave, ela aumenta muito a pena, tá? O roubo ficou 9 anos e pouco, a extorsão 20 anos e pouco e mais aumento de pena porque a vítima era idosa. Então, algo muito pesado, tinha que fazer uma sustentação oral ótima. Quando você faz uma sustentação oral, você fica adstrito ao que está na apelação, ao que já está escrito. Então, eu como advogado não poderia pedir algo que não estivesse na apelação. Só que a apelação, data máxima vênia, o nosso colega que escreveu, né, que eu nem conheço, mas veio para mim o processo só para sustentação. E aí fica a dica, não adianta você querer economizar dinheiro com advogado criminalista usando aquele da sua comarca. Ah, esse aqui tá bom, esse aqui não cobra aquele olho da cara do outro especialista. E aí depois, quando tudo tá já perdido, procurar o advogado para corrigir o leite derramado. Poxa, fica difícil para nós, você não vai ter o resultado que você esperava e só quem tem a perder é o cliente, tá? Então, seguindo aqui. O advogado, então, ele podia ter feito 5 pedidos, ele fez somente um, entende? Ele só pediu absolvição por falta de prova de autoria. Só que tinha também argumentos para você diminuir muito a pena. A lesão grave, que era a causa de aumento das penas, era porque a vítima ficou traumatizada e deixou a profissão. Ora, não perdeu um braço, né? Foi um trauma psicológico, aí fica subjetivo. Aí tudo pode ser um trauma psicológico, tudo pode ser grave, não é verdade? Então tinha que ser trabalhado isso. Outra questão, roubo, tomar posse de coisa alheia móvel. Para extorsão, que é constranger, né, mediante artifício, com uso de violência, para ter proveito. Ora, isso seria muito semelhante um do outro, não é mesmo? Então tinha que brigar para ser crime único. E qual crime? O roubo. E qual roubo? Não aquele qualificado pelo resultado, né? Pela lesão grave, né? Não teve lesão grave. Então tinha pedidos subordinados a se fazer. Além disso, cabia também falar sobre crime continuado. Então existiam pedidos subsidiários que não foram feitos, mas que eu fiz em sustentação oral. E aqui vem um grande motivo de se fazer, de se contratar uma sustentação oral. Se eu não estivesse ali falando, o desembargador não daria. Porque se você não fala, eles não vão prestar atenção, eles não vão julgar de verdade. Quem vai julgar vai ser o assessor dele. Nossa, Renan, mentira isso. Tá bom. Acredita que é mentira. Seguindo, a pena então, um dos pedidos subsidiários era diminuir a pena. A causa de aumento, que era da idade, que era da violência, que era do resultado, aconteceu 2 vezes. Não seria bis in idem? Bom, resultado desse recurso. O acórdão foi julgando aí o recurso parcialmente procedente, que diminuiu a pena. Ainda bem que me contrataram para fazer a sustentação oral. Mas pessoal, uma dica prática agora. Quem advoga sabe que ontem, no dia 18 de julho de 2022, estávamos com um problema muito sério. Eu tinha que chegar cedo no escritório e terminar de estudar o caso. E começar também. Não era assim também. Eu já estava familiarizado com o caso, mas aqueles ajustes finais a gente faz no dia, não é mesmo? Pô, aquele apontamento, aquela coisa que a gente vai falar com mais veemência, aquele argumento que é o chave, isso tudo você faz ou na véspera ou no dia mesmo, quando é mais longe, né? Se for 9 horas da manhã não dá tempo de fazer, mas se no caso meu era 1h30 da tarde. Começou minha sustentação 3 horas da tarde, acabou 4h30. Minto, começou às 4, acabou 5 e pouco. Foi muito longo, porque eram 2 réus, tinha bastante argumentos dos 2 lados, esgotamos todos os tempos regimentais e por aí vai. Mas veja que eu tinha que estudar o caso ontem, e, por surpresa de todos, ESAGE, que é o Sistema de Acesso aos Processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, processos criminais e cíveis, estava fora do ar. Ninguém consultava nada, nem os desembargadores tinham acesso aos processos.
Nem o procurador de justiça que fala isso enquanto sustenta. Olha isso, todo mundo estava em pânico. Eu consultei o site, realmente estava com severas dificuldades. Todos os prazos estão suspensos, só que e aí? Eu vou pedir para suspender a sustentação oral porque eu não consegui ver o processo, eu tinha que ter visto antes. E graças a Deus eu tinha baixado o processo integral, isso em maio, mas eu já tinha o processo integral. Então fica a dica, vai fazer sustentação oral, vai fazer um tribunal do júri, vai fazer algo que você precisa muito de acesso aos autos digitais, não deixa para baixar o processo ou para ver e consultar no dia. Por quê? Porque você pode ter um problema de acesso e não ver e ninguém vai ligar para você, não vai colar o seu pedido de redesignação. Então, a dica prática do dia é: baixe o processo integral. Se você tiver que fazer sustentação, se você tiver que fazer júri, se você tiver que fazer qualquer coisa que precise de consulta aos autos digitais, não conte com acessar o sistema no dia, porque ele pode estar fora do ar. Concluindo então, dica do dia, aula do dia. Primeiro, faça a sustentação oral porque ela é capaz de mudar o resultado. Se eu não tivesse feito a sustentação oral, não tinha diminuído a pena, porque não estava na apelação. E o desembargador pode considerar isso? Pode, porque ele tomou conhecimento de ofício. E de ofício ele dá, né? Não fui eu que pedi, mas ele de ofício diminuiu a pena. Isso pode. Não pedi porque não está escrito, né? Na verdade eu pedi oralmente. Então, isso é capaz de mudar a pena. Segunda dica, coloque todos os pedidos do seu recurso. Não faça só o pedido principal. Faça ele com caixa alta, negrito, sublinha. Mostra que esse é o seu pedido principal. Mas não deixe de fazer os pedidos alternativos subsidiários, porque ele pode ser muito importante. No nosso caso, a gente diminuiu a pena. Não foi importante diminuir a pena? Vamos continuar recorrendo, mas mesmo assim, só a diminuição já é uma grande vitória. E terceiro, não deixe de baixar o processo inteiro assim que você for contratado. Foi contratado, já baixa o processo. Com o tempo você vai baixando de novo e apagando o anterior. Não precisa lotar sua memória por causa disso. Mas baixa o processo, pelo menos as partes principais. Porque isso vai salvar o seu trabalho, a sua sustentação oral, seja lá o seu tribunal do júri, seja lá qual for o trabalho que você for contratado. E quarta dica do dia é para você, cliente: não contrate o advogado em promoção, não contrate o advogado que está mais fácil, não contrate o advogado por qualquer motivo que não seja. Esse é pica, esse resolve o meu problema, esse é o advogado que eu quero defendendo a minha causa, a causa do meu filho, a causa do meu marido. Ele é o cara que vai me defender com unhas e dentes, e ele tem unhas e dentes afiadas, porque ele sabe tudo de direito penal, ele sabe o somebody love, sabe o rebolado, tem experiência, tem know-how, tem estudo. Esse é o cara. Não contrate por qualquer outro motivo. Fica a dica, segue nosso perfil e você, aluno, comenta aqui. Gostou dessa aula? Ela vai te ajudar? Fica comigo.